Sabe quem é servidor federal? A gostosa que tá no elevador apertando botão para deputado subir e acessar o seu andar. Sabia que ela provavelmente é marmita de um deputado? É isso que é o servidor federal, geralmente. Vamos lá, dá play. Essa caralha! Não é assim que ele fala? Eu tô aqui nessa caralha! Caralho! Vai. Aí a coisa dá uma sentada. E é lógico, política tem um monte de problema. Tá tudo errado, tem um monte de coisa errada. Ah, Fábio, você não vai falar do PT? Cara, já falei um monte do PT, já falei um monte. Só que acontece o seguinte, a gente saiu de um cara que tentou um golpe de Estado, provado, né? Tá preso porque tentou um golpe de Estado, pra uma política onde agora tem roubo. A gente já tá assim, ufa, só estão roubando, não estão tentando voltar com a ditadura. O que é uma loucura. Pausa. O que eles fazem? Porque assim, eu entendi o que você quis dizer. Só que você foi muito infeliz nas suas palavras, cara. Você foi muito imbecil. Porque do outro lado, a justificativa é tipo, pelo menos, né? O cara quer dar golpe de Estado, mas ele quer impor a ordem, né? Pelo menos ele não tá roubando bilhões da Petrobras. Então, cara, desculpa. Primeiro que é o seguinte, essa é uma narrativa absolutamente burra e imbecil de relativizar uma coisa grave se apoiando em outra coisa que supostamente seria mais grave. Não importa a ordem. Não importa se eu estou justificando o roubo porque ditadura é mais grave ou se eu estou justificando ditadura porque roubo é mais grave. Isso não importa. Você fazer isso por si só já está errado. Só que existe um outro problema, Fábio Porchat. Eu vou te explicar uma coisa. O problema do roubo, tá? É que ele não é só o roubo. Como assim? Quando você pega o PT, por exemplo, fazendo o mensalão, não é só o problema do prejuízo financeiro do dinheiro que estava sendo roubado e entregue aos deputados. Você tem uma subversão da própria ideia de democracia, uma vez que a tripartição dos poderes é subjugada. Então começa por aí. Segundo ponto, quando você tem o PT fazendo o petrolão, mais uma vez você subverte a lógica da democracia porque você pega uma estatal, rouba, assim, valores históricos, tá? Valores nababescos, valores infinitamente superiores ao que se imagina em termos de corrupção. O cara roubou aí alguns milhões de rachadinha. Não, meu irmão, não. Você tá falando de um cara que roubou uma estatal, tô falando dezenas de milhões de reais, para fazer campanha para um partido político que já estava no poder. Isso é a subversão da democracia. Entendeu? Então, o problema do roubo não é roubo por só. Só que tem mais um problema. O roubo no Brasil, eu vou te dizer, nem é o principal problema. Nem é. Eu vou te dizer uma coisa. Nós temos ali 513 deputados. Eu vou te dizer que eu vou chutar, tá? Vamos pôr aí que metade rouba. Dinheiro de emenda, rachadinha, etc. A outra metade que não rouba está discutindo ideias? Não, não está. É uma coisa relativa, é uma coisa comum no Brasil. Um deputado que não rouba, ele não faz ali rachadinha e ele não faz esquema com emenda. Só que ele é o típico político fisiológico que está submetido a um projeto de poder. Então o cara é um barbalho da vida, que não precisa roubar. A família dele já é rica, alguém em cima dele tá roubando. Ele é só mais um que vai fazer aquela velha política de compra de votos que não é necessariamente roubar, não é corrupção no sentido de vou pegar dinheiro e colocar no meu bolso. Né? O cara faz a compra de votos, seja comprando diretamente, seja através dessas entregas ridículas que o país faz. Né? Então, o problema no Brasil não é estar entre um projeto de ditador, que é o Bolsonaro, e o maior ladrão da República, que é o Lula, porque isso já seria o problema grande o suficiente, mas não é esse. Você tem ainda mais problemas, ainda maiores, né, que são pessoas, entre aspas, invisíveis no radar da ideologia, não é mesmo? Mas que estão aí e fazem parte da maior, né, a maior quadrilha do Brasil, que é a quadrilha do corporativismo político. Entendeu? Vai lá, voltou. Esses políticos. Eles gostam que tudo seja farinha do mesmo saco. Uma aguinha. Quer você falar, é tudo política, é tudo ladrão? Quando tudo é tudo vira nada. Então a gente aceita. E a gente deixa ir acontecendo. E eu acho que esse é o grande problema. A gente tem alguns bons nomes lá no Congresso. Por isso que eu não digo que é 100%. Mas 90% é podre.
podre. Senado, Congresso, STF, podre. Mas a gente precisa cobrar disso, a gente precisa mudar isso. Pausa. Aí- Assim, poxa, você saiu de um lugar e foi pra outro. Você começa a sua fala reclamando que as pessoas não estão te cobrando de falar do PT. Você fala, mas a política tá tudo errado. E aí depois no final você termina. A gente tem que cobrar isso. Eu não tô entendendo. Você tem que cobrar ou não tem que cobrar? Você tá reclamando que te cobram de cobrar. E depois você fala que tem que cobrar. Novamente, poxa, eu vou falar um negócio pra você, cara. Você é um excelente artista, cara. De verdade. Eu acho você um cara fenomenal. Você é um belo roteirista, você é um belo diretor, você é um belo ator, você é muito bom. Hã? É um bom dublador, você é bom na sua arte. Quando você abre a boca pra falar sério, cara, você se embanana todo o tempo todo. Então só não fala. É melhor falar assim, cara, eu não vou. Eu tô numa bolha, eu não consigo enxergar as coisas como elas são, eu não consigo me expressar direito nesse sentido. Minha cabeça tá em outra coisa. Minha cabeça tá em fazer filme, em fazer sketch, em fazer humor, em fazer stand-up, em dirigir peça. Beleza, tá tudo certo, cara. Não faz isso. Não faz isso que você fala merda, cara. Né? E eu vou te falar, cara, eu sou um cara que eu quero gostar do Fábio Porchat. Eu quero gostar dele, de verdade. Eu quero gostar dele, tá? Só que é difícil, cara. É difícil porque, além das opiniões políticas dele serem muito ruins, contraditórias, etc. No final do dia, e é uma coisa muito triste do Fábio Porchat, ele é um cara que ele tinha tudo pra ter muita personalidade. Muita personalidade. Mas ele não tem. No final do dia, ele cede a patrulha. Ele cede a sinalização de virtude. Ele empurra amiguinho na fogueira se precisar pra ele ficar com a imagem boa. Entendeu? Isso é muito zoado, cara. Isso é muito zoado. Uma vez o Guto encontrou com ele no avião. E aí fez um vídeo, eu nem lembro agora exatamente o que era. Mas o vídeo estourou, o Guto foi muito bem. O Guto nem era, ele mandou no grupo antes, cara, Fábio Porchat, tô no avião, cara. Acho que eu vou fazer uma feira com ele, mas o que eu faço? Eu nem sou bom nisso. A gente orientou, ele foi lá e fez, eu nem lembro agora o que ele fez exatamente, ficou muito bom o vídeo. Aí eu cruzei com o Fábio Porchat, tipo assim, sei lá, um mês depois eu cruzei com ele num voo, né? Aí eu, Porchat! Aí ele me... Caramba, ele já deve ter pensado... É o Mamãe Falei, mano. Ele acabou de tomar Mamãe Falei do Guto. Eu dei a mão pra ele e falei, não vou fazer vídeo com você, velho. Só vou te falar que você faz um ótimo trabalho. Né? Né? Só falar isso aqui pra você, cara. Beleza, acho que ele deve ter pensado. Mano, acho que ele foi o voo inteiro tenso, mano. Quando desembarcar, esse cara vai se desgraçar e fazer alguma coisa comigo. Ai, que bonzinho, gente. E não, Porchat, eu vou te falar. Recortem isso, mandem pra ele. Eu quero gostar do Porchat. E eu quero um dia poder vir aqui e ficar elogiando um monte de coisa do Porchat. Só que você, Porchat, de verdade assim, você sabe que tem uma turma muito grande, né, que é de direita e tem bom senso. Não é a turma bolsonarista. Tem uma galera que é a nossa galera. Que é uma galera que é inteligente, que é uma galera que não cai em falácia de esquerda, etc. Tem uma opinião política eventualmente diferente da sua, mas pode gostar de você e pode respeitar muito as suas opiniões. Desde que você mude uma... Não tô falando do Arthur, eu não sou nada. Eu tô falando assim, existe uma galera no Brasil, que é a maior parte das pessoas, que não é nem Lula nem Bolsonaro, que essas pessoas podem inclusive se tornar seu público-alvo para coisas que você eventualmente queira vender em termos de entretenimento, tá tudo certo. O problema é que você tem que melhorar a sua personalidade, cara. Sabe, quando o Danilo fala de você, ele fala com um pouco de mágoa. Sabe, pô, o Fábio Porchat, a gente fez coisa junto, um baita artista, mas pô, ele sinalizou virtude aqui, ali, não sei o quê. Entendeu? Então, e você não. A verdade é o seguinte, Fábio Porchat, você nem faz parte totalmente dessa turma, porque se você não paga o pedágio completo do PT, você não faz parte da turma deles. Então, cara, você tem tudo pra ser um cara tipo mais Thiago Leifert da vida. Entendeu? É isso. Vamos lá? Deixa eu te perguntar. Ontem, por acaso, vocês reagiram ao vídeo do Hugo Mota, uma deputada pergunta pra ele assim: ah, então os deputados vão passar a receber mais que o teto. Ele fala, sim. Não, ele fala que alguns servidores vão receber mais que deputado. E ela fala assim. Você viu? Reagiu, mas Reagiu. você tem juízo Não, de valor a só ser pra- feito? Não, é só pra eu ver se eu não precisaria colocar isso daí antes. Porque Vamos lá. agora nós temos isso aqui. Reajuste de servidores do Congresso terá impacto de 790 milhões em 2026, né? Ou seja, se você somar, né, porque o 2026 já tá andando. Se você somar, por exemplo, 2027, você já passa de 1 bilhão, né? Então vamos lá. Orçamento, o impacto orçamentário dos propostas de ajuste dos salários básicos do servidor da Câmara deve ser 790 milhões em 2026. As medidas que resultam no valor foram aprovadas na última terça, desce aí.
Na Câmara, o custo estimado de 592 milhões, no Senado, 198 milhões, somados 790. Olha isso. O governo federal prevê gastar 3,8 bilhões em 2026 para pagar aumento salarial. Aumento salarial. Gratificações e mudança na carreira de servidores do Poder Executivo. O valor faz parte do orçamento aprovado em Lei de Diretrizes Orçamentárias e entra na conta das despesas primárias. Além dos valores aprovados na Câmara para servidores, da Casa do Senado, a previsão da LOA para beneficiar servidores, Eu vou explicar outra coisa para você. Isso aqui você vai mandar para aquele teu amigo que é pseudo-inteligente. Eu tenho alguns amigos assim, né? Eu tenho um amigo, ele é meu amigo de infância, é um cara, eu já tive banda com ele e tal, e ele é artista, né? E por ele ser artista, ele não é esquerdista. É aquele cara que ele não é esquerdista. Mas a bolha dele é muito mais interessantinha. Sabe? Tipo assim, os amigos artistas dele são muito mais legais, né? Do que essa galera tosca que fica fazendo conta de que tem que gastar, tem que... Ah, pá! Então vamos lá. Esse meu amigo, ele tem todo o potencial de exercer o seu bom senso e não ser um idiota que vota no Lula e apoia esse tipo de coisa. Ele tem bom senso suficiente para se tornar crítico dessa coisa, mas ele não se torna. Por quê? Porque não é cool. Não é legal, não é mainstream você ser um cara contra, né, as contas públicas do governo Haddad. Afinal de contas, você pode se parecer com um liberal, ou com um conservador, ou com um bolsonarista, que é a pior coisa do mundo, né? Então, o que acontece? Esses caras, eles suprimem o seu senso crítico. E eles ficam à mercê de uma turma, que é uma turma retardada que não faz conta. Escuta o que eu tô te falando, faz isso, faz essa experiência. Chega pra um cara que é muito bom no setor de humanas e tá tudo certo, velho. As pessoas têm habilidades diferentes. Eu sou muito bom em exatas, tá? Eu sempre fui bom em lógica, eu sempre fui muito organizado, planilhado. Se você chegar pra mim e falar assim, Arthur, faça uma obra de arte. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu não sou bom nisso, não adianta, eu sou ruim. Entendeu? Eu consigo tocar bateria. Consigo lá aprender uma música e tal, mas eu não sou um cara visionário, disruptivo. Eu não tenho capacidade de pegar uma tela e pintar um negócio com traço, com identidade que vai, não vou nem dizer chocar o mundo, mas que vai impressionar de forma positiva o mundo. Eu não consigo. O máximo que eu posso fazer é aprender umas técnicas de pintura e reproduzir alguma coisa bem genérica num quadro, porque eu não tenho essa habilidade. Essas pessoas que são muito ligadas ao mundo da arte, né? Essas pessoas têm essa habilidade, eles têm essa sensibilidade. As pessoas conseguem, por exemplo, criar um filme de longa-metragem de, sei lá, 2h30 e te deixar preso na cadeira assistindo um filme. Você, nossa, cara, que fotografia, cara. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Essas pessoas, geralmente... Claro que tem exceções. Mas, geralmente, essas pessoas são pessoas ilógicas quando se trata, tá, de calibração de recursos. São pessoas que agem mais por impulso, são pessoas mais passionais, são pessoas que, como eu te falei, eles têm mais empatia, mais sensibilidade, mas na hora de segurar as pontas, de fazer uma administração estratégica, principalmente de valores, né, que são abstratos, porque quando eu chego pra você e falo assim, cara, R$1.000, beleza. R$100.000, beleza. R$1 milhão, você já meio que perdeu ali, já tá no abstrato. R$1 milhão, você já não... Quando chega pra você, cara, 1 bilhão de reais, já era. A tua cabeça, o seu cérebro humano, ele não é projetado para entender o que é 1 bilhão de reais. Você pode racionalizar o que é 1 bilhão de reais. Você pode entender que 1 bilhão de reais são 1.000 milhões. Beleza, eu consigo entender isso. Mas a minha cabeça não consegue materializar isso. E essas pessoas que são absolutamente intuitivas, que usam muito mais o lado, eu não lembro agora, o lado esquerdo do cérebro, né, que é o mais criativo, emocional, etc. Elas não têm essa habilidade de racionalizar os gastos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Um cara como esse, ele justifica esse tipo de atitude com um jargão que é praticamente unânime em todo esquerdista, que é o seguinte: temos que valorizar o funcionário público, né? Você está demonizando o serviço público, porque o Estado tem que chegar em todo mundo, etc. Legal, amigão. Bacana. Eu vou te contar uma coisa bem exata, bem matemática, bem racional, que o seu cérebro esquerdista muitas vezes não consegue entender.
Deixa eu explicar para você uma coisa que existe na realidade. Hoje, o servidor federal, tá? Eu não sei se você sabe, o Brasil se divide assim. Serviços municipais, que é aquele que está diretamente ligado a você. Se a sua mãe precisa levar o seu irmãozinho numa creche, é serviço municipal. O primeiro contato que você tem com a educação é educação municipal. A tia da cantina da sua escola primária, ela é servidora municipal. O agente escolar da tua escola, se não for colegial, é municipal. Tá? Quando você passa mal, você vai em qualquer equipamento de saúde de primeiro contato, ele é municipal. Uma AMA, uma UBS, uma UPA que tem parceria federal, ele é de administração municipal. Tá? Aí depois você sobe uma instância, você vai para servidor estadual, que é o cara de uma escola técnica, que é o cara de uma escola de ensino médio, que é um cara de um hospital de especialidade. Por exemplo, preciso ficar internado 15 dias para fazer uma cirurgia de média complexidade. Isso é estado, etc. Quem é o servidor federal? O servidor federal está longe de você. Está longe. Sabe quem é servidor federal, querido? Sabe quem é servidor federal? A gostosa que está no elevador apertando botão para deputado subir e acessar o seu andar. Sabia que ela provavelmente é marmita de um deputado? É isso que é o servidor federal, geralmente, tá? Geralmente. Sabe quem é servidor federal? Vou te falar quem é servidor federal. Servidor federal é uma secretária de algum órgão técnico do Congresso Federal que você nunca vai ouvir falar. Que nós, muito provavelmente, é marmita de alguém. Geralmente é uma mina muito bonita. Entendeu? Então, quando você vem com esse papo merda de vamos fortalecer o serviço público, vamos valorizar o servidor público. Qual servidor público? Qual? Você vai valorizar o professor? Fechou, meu irmão. A minha mãe foi professora da rede pública, minha tia até hoje. Os meus avós foram enfermeiros da rede pública. O problema, o jegue, é que esse tipo de coisa não está valorizando a agente escolar que vai cuidar do filho do mais pobre. Esse tipo de coisa está favorecendo os servidores lá de Brasília que estão distantes de você e que provavelmente tem alguma ligação com alguma indicação de alguém poderoso. Entendeu, gênio? Então pega a tua habilidade artística, vai pintar um quadro, vai fazer uma peça de teatro, vai fazer qualquer merda e deixe que as pessoas que tenham um mínimo de raciocínio lógico, tá, e pensamento administrativo, cuidem dessa parte, tá? Porque isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso aqui que eu falei, você, envolto dessa ideologia merda, que eu sou esquerdista, eu penso no povo, eu sou muito mais inteligente que a média das pessoas. Você é o tipo de cara que legitima o João Centrão ter mais dinheiro, mais funcionários, mais bem pagos para ficar comprando voto num curral eleitoral cheio de pobres escravizados por ele. Entendeu isso ou não? Você entendeu essa parte? Dá like na live, meu. Dá like na live. Como estamos de audiência? Hã? Continuar lendo essa notícia, eu posso pôr uma Como outra aqui. estamos de like, de audiência? Estamos com 4.162 pessoas ao vivo e 1.700 Tá, likes só. dê like na live. 1.700 likes com 4.100 pessoas ao vivo. Vamos lá. Ô, Ó. mano, vocês estão de brincadeira, né? Dá a porcaria do like aí, meu. Orra! E ó, hoje tem manifestação, eu vou te encontrar lá, né? Aliás, A gente vai falar disso. fala com o Léo o seguinte, manda uma mensagem pro Léo. Se o meu documentário do Banco Master não saiu ainda, tem que ter redirect dessa Vai live. ter. Eu já Hã? falei com ele. Ah, Relaxa. então tá. Você tem que assistir o documentário do Banco Master, tem que ficar putaço. E você vai pra rua. Aí se chover, Dani, mete uma capa de chuva e você vai. Entendeu? Você vai. É pra ir. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá que coisa linda, gente. Quem é que não sabia que isso acontecia? Põe na tela aí, ó. 85% das decisões do STF são individuais, mostra estudo. Quer outro dado que eu tenho de cabeça aqui? Mais de 70% dos julgamentos de corte superior estão nas mãos dos familiares dos próprios ministros. Olha aí, põe na tela aí. Entenda a decisão do STF que ampliou a atuação de parentes de juízes. Lei derrubada impediria a Moraes de julgar o caso do Master e Toffoli, os da JBS. Os dois ministros votaram para acabar com o veto em julgamento de 2023. Aí,
Vamos lá, volta na outra notícia. 80% dos casos são decisões individuais, né? Volta na outra lá. 80% dos casos são decisões individuais. O que isso significa, meu amigão? Quando a gente teve... Aí eu vou falar essa parte... Porque assim, deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso aqui é pro corte do Instagram, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vim aqui falar que isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um país horrível. Você ter uma Suprema Corte, você tem um país de 220 milhões de habitantes, tá? Aí você tem uma Suprema Corte que tem 11 ministros. Aí as coisas que eles decidem, que são casos objetivos, que é um absurdo, deveriam ser todos casos abstratos, julgar lei, não julgar caso concreto, 85% estão nas mãos desses 11. Aí eu pergunto pra você, você acha que num país que tem centenas de milhões de habitantes, 11 ministros decidirem caso concreto, você acha que esses caras individualmente decidem tudo isso, tem ou não tem distorção de quem pode mais contratar o melhor advogado que tem acesso aos caras? É uma questão meio óbvia, né? Até aqui eu não magoei seu coração, certo? Então agora eu vou magoar. Agora é o momento que você vai me xingar no comentário e vai sair do meu Instagram e você vai deixar de me seguir. Você tá pronto? Vai doer. Você tá pronto? Então vamos lá, deixa eu explicar pra você. Nós tivemos uma chance histórica no Brasil. Passou uma lei na Câmara Federal. E essa lei passou no Senado Federal pela primeira vez na história do Brasil, que acabava com decisão monocrática. O que aconteceria? Toda decisão monocrática de ministro, tá? Que fosse virar lei, jurisprudência, etc., em alguns casos muito específicos, essas decisões teriam que passar pelo plenário em 6 meses ou elas seriam automaticamente derrubadas. Então eu sou o ministro Arthur, decidi que entre a briga de A e B, o B tá certo e o A tá errado. Decidi sozinho, neste caso específico aqui, tá. A minha decisão tem que ir pro plenário em 6 meses, senão ela é derrubada. O que aconteceu e agora é a hora que vai doer no seu coração. Quem vetou essa lei, hein? Quem vetou? Eu poderia citar as coisas que vocês adoram. Quem vetou foi a Globolixo. Quem vetou foi, sei lá, o Alexandre de Moraes. Quem vetou foi o Lula, foi o comunista Lula. Não! Quem vetou foi o antissistema Jair Bolsonaro. E quando perguntaram pra ele, por que o senhor vetou isso aí? Eu não lembro disso aí não, eu vetei isso aí? Não lembro não, pô. Então toma aí, ó. Isso aqui não é minha opinião, cara. Isso não é minha opinião. Isso aqui é a notícia. Olha a notícia. 85% das decisões do STF são individuais, mostra tudo. Acabou, velho. Acabou. A gente teve a chance de acabar com isso. A gente decidiu, não quero acabar com isso. Quero falar que o mito é imbrochável, meu. Imbrochável. Então toma aí, ó, esse imbrochável no meio da sua bunda, tá? Já ficou bravinho? Deixa de me seguir, vai seguir outro bolsonarista aí que vai mentir pra você. Tá que pariu, velho.